paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, um versículo bem conhecido, capítulo 33, versículo 3. Amém? Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso, né? Essa palavra a gente sempre tem falado aqui, Deus já tem usado várias pessoas trazendo essa mensagem, e a gente a cada dia glorifica a Deus porque a palavra dele se renova, né? O irmão lê uma vez, Deus fala daquela forma, o irmão lê outra, Deus fala, e outro dia eu acordei com esse versículo no meu pensamento, né? O Senhor falando já comigo de manhã. É tão bom, irmãos, quando a gente já acorda com a palavra de Deus, a gente já acorda com o intuito de louvar, de adorar o Senhor. Clama a Ele, pede essa experiência, se você não tem ainda. Porque tem gente que já acorda com problemas na cabeça, já acorda pensando, e agora como é que vai ser? Pensando em dívida, pensando em problemas. Mas a gente tem que dar o nosso primeiro pensamento ao nosso Deus. O nosso primeiro pensamento: Senhor, obrigado por acordar. E quando eu abri os olhos, veio essa palavra ao meu espírito, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu estava pensando: Senhor, por que é o clamor, né? E eu fui dar uma pesquisada o que era o clamor. Clamor é gritar em alta voz, né? A gente pensa, clama ao Senhor. O clamor não é só uma oração. Oração é quando você está orando, está naquela comunhão com o Pai, você está ali orando. O clamor é quando você expressa do teu mais profundo ser a necessidade que você tem. Geralmente as pessoas clamam mais quando estão na angústia. O clamor, ele vem do fundo do teu ser quando você está em aperto, quando você está numa situação que para você não tem mais saída. Aí vem o clamor, e Deus se agrada disso. Deus quer que a gente grite em alta voz: socorre-me, Senhor, me ajuda, eu não aguento, somente o Senhor pode me ajudar. Isso agrada a Ele garantiu: clama a mim. Tem gente que está clamando, irmãos, a deuses estranhos, a deuses pagãos, clamando ao homem, clamando, gritando para o homem lhe ajudar. Não, está errado, você deve clamar a Ele. Ele disse: clama a mim e eu te responderei. Então é fato, é certo, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se nós clamarmos pedindo socorro, Ele nos socorre. Então clame em alta voz. Tem um salmo que eu acho maravilhoso. Esse salmo é o 106. Abre rapidamente. 106, versículo 6, 13, 19 e 28. Olha que coisa fantástica. E clamaram ao Senhor, o 6, 107, 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. O 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. O 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. O 28 é um pouco diferente. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Tremendo, né? Clamaram ao Senhor, este é o segredo. Nesta noite Deus quer ouvir o teu clamor. Clamando a Ele, crendo que Ele está aqui para te responder. Você viu os 4 versículos? Clamaram e Ele respondeu.
E Ele os livrou da sua necessidade. Clamaram quando estava sorrindo, felizes, tudo bem? Não. Na sua angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O salmista, se a gente for ler, a maioria dos salmos falam de clamor no dia da angústia. O salmista Davi é o mais que fala nisso. Então, irmãos, nesta noite o Senhor nos quer ver clamar a Ele. Clamar. O clamor, Deus se alegra. Senão Ele não mandava clamar. Ele não quer ver a gente triste, angustiado, lamentando. Ele quer ver a gente clamando, porque Ele muda todos os quadros. Né? Ele muda a história. Nós vimos aqui a palavra, outro dia a irmã Rosângela trouxe, como Deus mudou a história na vida de Abigail. Né? O Nabal louco morreu e Davi a tomou por esposa. Deus mudou totalmente a história dela. E Deus vai mudar a tua também se você clamar. Clame a Ele na tua casa, grite, peça socorro, peça ajuda, porque Ele não lança fora aquele que vem à presença dEle. A gente vai dar uma lida lá em Êxodo, capítulo 3. Abre rapidamente. Do versículo 7 ao 9, diz assim, ó. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido seu clamor por causa dos exatores, porque conhecia suas obras. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Irmãos, Deus desceu, ou seja, esse descer aqui é no sentido de atender, de agir. Quando viu o clamor daquele povo, aquilo tocou o coração de Deus. Eles estavam em angústias, em tristeza, eles estavam sendo escravizados, eles estavam passando por situações terríveis, e Deus ouviu o clamor. Deus nesta noite está aqui para ouvir o teu clamor. Ele tem visto o que tu está passando, Ele tem visto as opressões que têm chegado até você, o que está te afligindo. Ele desceu para livrar aquele povo. E a gente viu aqui que maravilhas Deus fez na vida daquele povo, através da vida de Moisés. Este é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Clame a Ele nesta noite, porque Ele está aqui para te ouvir. Ele vai ouvir o teu clamor. E melhor ainda, Ele vai atender, Ele vai descer, Ele vai se levantar para te dar vitória. E operando Ele, ninguém impedirá. Quem diria que um homem ia como Moisés, né? Deus ia usar um homem para tirar aquele povo do Egito. Quem diria? Mas Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Ele conta com aqueles que acham que não são, para dar vitória ao seu povo. Então, nesta noite, creia que o teu clamor tem subido, sim. Você pensa que não, que Deus não está nem aí para você, que as coisas não estão acontecendo, mas está sim. Ele vai te surpreender, porque Ele é Deus que se agrada do clamor dos seus. Lá no Novo Testamento, a gente vê Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Vamos dar uma lida rapidamente. Marcos 10, do 46 ao 52. O servo de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos a uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Ele te chama nesta noite. Clama. Ele está aqui nesta noite. Ele te chama. Ele ouviu o clamor daquele cego, irmãos. Ele podia muito bem passar e ir embora. Não, mas ele atende aquele que clama. Ele atende, ele se compadece. Ele para te ouvir e manda te chamar. Ele te chama nesta noite. Há um compromisso mais estreito com Ele. Há uma vida de oração. Ele te chama nesta noite à renúncia. Ele te chama nesta noite ao arrependimento. Ele te chama nesta noite a ter intimidade mais e mais com Ele. Clame a Ele nesta noite que Ele te chama. E quem vai à presença dEle, irmãos, não sai da mesma maneira. Aquele homem saiu vendo. Um homem que estava clamando, ele ouvia muito bem. Mas nesta hora ele não ouviu. Quando falaram para ele que deixasse para lá, né, que parasse de clamar, ele nem não ouça isso. Não ouça quando dizem para você que Deus não vai te atender. Ah, não, isso não vai acontecer. Não escute isso. É o inimigo que quer que você pare. Como quiseram que aquele homem parasse. Se ele parasse de clamar, ele não ia ver. Ele não ia ter a vitória. Ele continuou clamando. 2 vezes diz que ele começou a clamar. E ele clamou mais e mais. Mesmo quando diziam para ele parar. Clame. Mesmo quando tudo diz para você parar, não pare, clame, porque Ele vai te chamar e Ele vai te exaltar e todos vão ver a glória dEle na tua vida. Então que nesta noite você saiba que o teu clamor tem subido diante do Senhor, assim como subiu diante daquele povo murmurador, aquele povo que virou as costas para Deus, mas quando se arrependeram e clamaram, Ele disse: eis-me aqui, eu vou descer. Tem um versículo na Bíblia, no Salmo 12, que diz: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Deus se levanta para ouvir o teu clamor e a vitória é certa, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra, e toda honra e toda glória.